Pois é, Conde, já que estamos na sua casa, acho que você vai fazer as honras. Luísa abaixou e pegou a arca. Era muito pesada e ela quase tombou para a frente. Vamos ver o que tem aqui, disse com dificuldade, se esforçou mais e foi levando-a para perto da mesa. Ela gostaria de olhar tudo o que havia ali e traçar uma estratégia de trabalho para começar, mas seu plano foi simplesmente começar pelo último conde de Havenford. Fazia sentido, já que ele era a figura mais famosa da família e da região. Colocaria em ordem tudo o que encontrasse sobre ele. Depois traçaria outra estratégia. Como está indo, gatinha? Indagou Afonso ao entrar na sessão de Luísa. Hoje ele estava com um lenço no pescoço que era mais colorido que o de ontem. Já desencavou o passado pecaminoso da família? Não, não. Ela sorriu, olhando para a área que estava a ponto de desbravar. Nem sei por onde começar a procurar os pecados. Confesso que não sei nada sobre esse lugar, a família e tudo mais. Fala isso baixo, hein? Não deixa a general escutar seu pouco caso. Ele olhou em volta e assobiou. Parece que você vai passar longos dias por aqui, hein? Ele foi andando até uma das paredes que devia estar repleta de livros, mas estava cheia de espaços vazios, porque os livros que permaneciam precisavam de restauração e os outros estavam em caixas. Uma hora os dois teriam que tocar ali. Eu sei. Ela disse, imaginando quantas cartas e documentos teria de copiar, pois o texto contido precisava ser arquivado. Depois que digitasse tudo, precisava ler os documentos para escrever breves textos sobre o castelo e a família. Então, arquivar e guardar de forma que ficassem conservados. Todas aquelas caixas com etiquetas já haviam passado por uma equipe especializada em restauração de documentos antigos e que tinham material para isso. Mas eles só restauravam fisicamente, o conteúdo ficaria por conta dela. Começava a entender por que precisava se mudar para lá, o motivo de um salário bom e das regalias disfarçadas. Depois de dobrar as mangas e colocar as luvas, Luísa abriu a arca. Estava repleta de documentos escritos à mão. Todos tinham data e ela se ocupou em arrumá-los cronologicamente. Gastou todo o seu primeiro dia de trabalho nessa tarefa. Depois precisava separar em lotes e guardar tudo. Não podia deixar nada exposto. Encontrou uma nota dos restauradores dizendo que o local não era apropriado para aqueles documentos. Depois de abertos, deviam ser guardados nas portas na base da estante. O único local adaptado para recebê-los, mas não havia espaço para tudo. Para isso, seria levado um móvel especial que, obviamente, ainda não fora entregue. Na verdade, a situação em todos os setores estava instável, para não dizer precária. Museus e associações especializadas haviam inclusive tentado impedir que o castelo fosse reaberto sem os devidos cuidados e recursos, pois consideravam aquilo um crime contra uma parte da história da Inglaterra. Depois que documentos foram encontrados e devolvidos para o castelo, a briga judicial se intensificou. Mas os Warrington eram donos do castelo de Havenford e de tudo o que havia dentro dele. A família, na verdade, não existia mais. O nome morreu com o conde em 1426. Ele não deixou herdeiros e seus parentes mais próximos
adotaram o sobrenome apenas para usufruir do prestígio que este trazia. Mas haviam abandonado seu patrimônio há séculos e não tinham dinheiro para mantê-lo. Por isso, concordaram em transformar o castelo em um museu e hotel. Historiadores renomados e especialistas em tal transição sequer foram consultados, e apenas equipes técnicas entraram em contato com todo o material encontrado ali e com a enorme estrutura do castelo. A maior parte das raridades estava em poder de Rachel Warrington, a única que parecia se importar com a história de uma das famílias mais antigas da Inglaterra. Ela não tinha condições financeiras de cuidar do castelo e muito menos de viver lá. Mas morava em uma casa de campo a 200 quilômetros dali e guardou tudo o que pôde mandar buscar, espalhando por quartos da casa, pelo porão e cômodos que não eram mais usados. Agora ela estava morta e os herdeiros brigavam com unhas e dentes pela tal casa de campo e queriam se livrar o mais rápido possível daquela velharia que era o castelo. Assinaram o contrato e saíram nos jornais dizendo frases falsas sobre como tinham orgulho de enfim recuperar a história da família ao transformar o andar térreo do castelo em um museu e permitir a visitação do público. Nos tribunais, os Warrington que sobraram e envergonhavam seus ancestrais foram assessorados por advogados pagos pela empresa que abriria o hotel e investidores que aprovavam o museu interessados em lucros e pouco se importando com o material histórico. Mas o museu era principalmente da família, pois eles ainda mantinham parte do castelo. Por isso, foi a área que recebeu menos investimento inicial. A família ganhou o caso, pois, segundo a lei, tinham direito sobre a extensão de terras que sobrara porque já haviam vendido tudo em volta, com exceção do terreno do castelo, o que basicamente significava ser dono de uma colina inteira. As associações históricas ainda tentaram recorrer, alegando que parte dos itens originais não se encontrava no castelo, e sim na casa de Rachel Warrington, mas perderam a apelação. Agora, a casa pertencia a Alfie Hamley, filho mais velho de Rachel, que não morava na Inglaterra, e estava pouco se importando se aquilo era uma agressão à história. Ele queria era a sua parte nos lucros. O resultado disso era a degradação para a qual Luísa olhava agora. Mas os herdeiros atuais não podiam ser os únicos culpados. Eram séculos de pouco caso. Haviam abandonado aquele castelo no século XVIII e só permaneceram ali por tanto tempo porque era o único teto que tinham. Ao longo do tempo, os herdeiros venderam vários itens para pagar as contas. E quando, enfim, conseguiram se mudar, deixaram o resto para trás e trancaram tudo. Extraoficialmente, o governo local se encarregou de garantir que o castelo permaneceria em segurança, porque, mesmo sem poder entrar, apenas tirando fotos do lado de fora e nos pátios, os turistas que visitavam a região ainda queriam conhecer Haverford, e as lendas sobre ele atraíam muita gente. O enorme castelo, notável de qualquer parte até da cidade vizinha, era o maior elefante branco do norte e que todos fingiam não ver há tempo demais. Ao menos a magia em volta da existência do castelo naquela colina não havia morrido, pois isso nem o tempo e a degradação podiam eliminar.
e após tantas derrotas, as associações apelaram para a Suprema Corte do Reino Unido, que decidiu que, como um patrimônio histórico, mudanças estruturais estavam proibidas no castelo e que todos os itens referentes à história dele deveriam ser devolvidos ao seu lugar de origem. Isso fez com que alguns itens que estavam com os supostos herdeiros fossem confiscados e levados de volta para onde nunca deveriam ter saído, pois não havia documentos que provassem herança, venda ou doação daquelas peças e documentos. Tudo poderia ser considerado furto e apropriação. Os advogados exploraram todo tipo de brecha e interpretação para conseguir ao menos devolver ao castelo seus pertences e manter a estrutura externa. A empresa que fazia a reforma comprometeu-se a contratar especialistas que já haviam acompanhado a modernização de castelos ingleses e franceses, para garantir que Haverford permaneceria em seu estado original após as obras. Atualmente, as partes estavam em um período de trégua, provavelmente porque não sabiam que a família estava contratando jovens recém-formados para lidar com itens que datavam do século XII. Além disso, os chefes desses garotos eram profissionais anônimos que não viviam dando declarações para veículos midiáticos, aparecendo em documentários e nem em palestras por universidades. Mas a briga havia sido tão feia que, para firmar um acordo, a família concordou em parar de contestar documentos e aposentar o Warrington, já que, na verdade, os que estavam vivos eram Henley, Reed e Maywood. Ao menos o nome dos Warrington, de descendência dos condes, estava descansando em paz. Como constava há séculos em documentos históricos, que aquela família acabara em 1426. Atualmente, a família nem conseguia se decidir sobre quem era o herdeiro do título de barão de Riverfront e nem lembravam em qual antepassado o título de conde de Haverford foi extinto. Após tratar tudo com uma frieza profissional, Luísa parou para realmente olhar com o que estava lidando. Depois de tediosas cartas comerciais, páginas perdidas de contabilidade e mensagens recebidas de outros lordes, o conteúdo daquela página chamou sua atenção. O conde registrava muitos dos acontecimentos de Haverford, mas aquilo não era apenas uma das páginas de seus registros da propriedade. Era uma carta que ele escrevera, mas que se encontrava fora dos seus pertences pessoais. Estava no meio dos documentos da família. Leitura da carta. Ao Lord de Bilton. Lamento informar que sua filha está morta. Atirou-se da torre mais alta do castelo. A criança a qual ela deu à luz pertence a Lord Evandhall, ela confessou. Ele virá buscá-la. Venha buscar o corpo, pois não posso enterrá-la junto a meus entes queridos. Pegue a estrada ao amanhecer. Não há como esconder que ela tirou a própria vida. Esse pecado eu não poderei encobrir. A despeito do que diz a lei, dê um enterro humano à minha prima. Eu lhe disponibilizarei os recursos. Haverford. Segundo a sua arrumação e a data na carta, Luísa sabia que o ano era 1419. O conde devia estar com 25 anos e era casado com sua prima de primeiro grau, Tilda. A união havia sido realizada em 1414, quando ele tinha 20 anos e a esposa 17.
Foi antes que o conde partisse para a guerra na França, e a esperança era de que ele já deixasse um herdeiro antes de partir. Ele só retornou a Havenford no início de 1416, com a tarefa de controlar a região, ou seja, saiu de uma guerra para outra e encontrou a esposa sem nenhum filho, e com a notícia de que o primeiro nem chegara a 5 meses de gestação. Mas esse detalhe não constava em nenhum lugar. De acordo com documentos da época, ele havia morrido em 1426, logo após completar 32 anos. E sua esposa se suicidou quando tinha em torno de 22 anos, pois era pouco mais nova que o primo, que acabou tornando-se seu marido. Sr. Fulton, por que a esposa do conde se matou? Luísa entrou correndo na salinha de trabalho do historiador. Sua curiosidade era tanta que ela nem bateu e deu um susto em Marcel. Menina, já tenho o coração fraco, não me dê sustos. Ele virou mais a cadeira de rodinhas e levantou os óculos, apoiando-os na testa. De onde tirou isso? Estou lendo, copiando os documentos. O conde escreveu uma carta para o tio informando da morte. Ela explicou rapidamente, querendo logo a resposta para a sua pergunta. Ah, sim, ele escrevia muito, algo raríssimo em sua época. Foi um homem culto, apesar da vida de cavaleiro que levou. Mas era assim que ele passava o tempo. Por que acha que estão brigando tanto pelo material que tem aqui? É algo que não pode ser comprado. Ele pausou. Tinha prazer em falar sobre sua personalidade preferida da história. Bem, não sei por que você imagina que eu vá saber uma coisa dessas. Eu não tive a oportunidade de ler tudo o que você lerá. É o único buraco em minhas pesquisas, os escritos pessoais do conde. Não sabe como fiquei feliz ao ser informado que eles foram devolvidos. Só que você é a primeira a ter contato com eles. Mas, ela disse, sabendo que não acabava aí. Ela foi uma mulher infiel. Tinha acabado de dar à luz a filha de outro homem, visto que todos sabiam que o conde estava em um torneio, no período que supostamente deveria tê-la engravidado. Não havia como esconder seu pecado. Ele sabia, disse Marcel, sua última frase soando como uma sentença. E por que eles não tiveram filhos? Luísa franzia a testa, pensando o quanto os casamentos naquela época tinham como um dos principais objetivos produzir herdeiros. Era estranho terem ficado casados por 5 anos e sem filhos, mesmo que ele tenha se ausentado por um período. Eles tiveram. Pelas informações que tenho, acredito que tiveram 3 filhos antes que ela o traísse. Morriam nos primeiros meses de vida. O semblante curioso de Luísa desmontou em uma feição triste, enquanto lamentava aquela nova informação. Além de todas as dificuldades de conceber naquela época, esse é um dos problemas de casamentos consanguíneos. Primos em primeiro grau que também eram filhos de primos. Muito comum naquela época, famílias fechadas, disse Fulton, recolocando os óculos. Ele sofreu por amor, então? Ela já estava até sensibilizada com a possibilidade. Você precisa continuar lendo para vir me contar. Ele lhe enviou um leve sorriso. Amor não era algo comum nos casamentos nobres. Sei que sabe disso, mas era possível comodidade e satisfação. Marcel disse num tom de quem sabia que não era uma vida que nenhum dos dois ali, tão acostumados à vida moderna, desejaria. A torre, antes uma das mais belas visões de Havenford, é agora amaldiçoada. Passei dias admirando a extensão desses campos. Talvez fosse meu local preferido.
e creio que por isso ela o escolheu. Uma semana depois, Betty foi ao setor de Luísa dizer-lhe, de forma grosseira, que ela estava muito lenta, e era para largar aquele bando de folhas e escrever as informações para as placas da galeria, pois haviam acabado de conseguir mais um quadro, dessa vez de Josephine Warrington, mãe do conde. Estava em restauração, chegaria em uma semana junto com quadros mais recentes de outros membros, sem importância. Uma das vilas, ao sul, foi saqueada. Lord Evandale deveria manter aquele lado da fronteira, mas é difícil o contato agora, que ele mantém em sua casa a filha de Tilda e teme me irritar. Não creio que eu pareça um viúvo vingativo, mas, ainda assim, o povo pensa que ele cometeu um sério delito contra seu suzerano e eu deveria puni-lo mais severamente do que cortá-lo da lista de favorecidos. Tal ato não cabe a mim. Tilda se entregou a ele por vontade própria e receio que morreu pela culpa, castigando-o também. Apenas Deus pode julgá-los. O que me incomoda é que a filha de Tilda é também minha prima. Espero que ele olhe por ela, mas sinto por sua esposa, uma criatura frágil e condescendente como uma roseira no inverno. Agora, Luísa já sabia classificar os personagens da vida do conde e dizer até de que lado da família eles eram. Diante de seu interesse, Marcel retirou de sua estante um livro no qual colaborou como pesquisador local. Este foi feito por um famoso historiador especializado nas famílias da nobreza inglesa. Eram 3 volumes. O primeiro ia do século X ao XIII e também falava de clãs e suas ligações. O segundo retomava o século XIV e ia até o XVII. O último começava no século XVIII e vinha até os tempos atuais com o pouco que ainda restava de tais famílias. Os volumes juntavam tudo o que era possível saber: os nomes, as árvores genealógicas, os filhos bastardos, as tragédias, as glórias, enlaces, assassinatos e tudo mais que fosse considerado interessante para entreter um leitor a enxergar nos volumes mais do que apenas livros de registro histórico. Baseado neles, Luísa sabia que, após a morte do conde, que até hoje levantava suspeitas, seu primo Rodney herdou o castelo e o título de barão, mas não o de conde, já que esse fora concedido como honraria ao avô dele e só podia ser passado através de seus filhos. E seu posto como suzerano da região deixou de ser respeitado, já que ele não inspirava nenhuma lealdade aos outros lordes. Então, logo perdeu o posto também. Na verdade, os lordes reais, leais ao conde, o acusaram de assassinato e disseram que se ele passasse por suas terras, correria o risco de não voltar. O regente do rei decidiu não interferir na questão, mas deixou claro que não aceitaria o assassinato do novo barão, já que não podiam provar seu envolvimento na morte de Jordan. Rodney Woodard instalou-se em Haverford com a família e nos primeiros anos até conseguiu se manter, porque o Warrington deixou as contas na mais perfeita ordem e rendendo muito bem. Quando a notícia de que o conde havia morrido chegou aos ouvidos de alguns antigos inimigos,
Eles acharam que, enfim, iam ultrapassar as muralhas do castelo. Mas o exército e seus principais cavaleiros ainda estavam lá para impedir e agiram por conta própria, já que Rodney não tinha o menor talento para guerras e estratégias e também não conhecia o castelo e suas defesas. Uns 5 anos após a morte do conde, a situação começou a decair. Os lucros diminuíram, o povo já não era tratado como antes. A família de Rodney era muito esbanjadora e não foi mudando com o passar do tempo, até que se tornou insustentável e, para piorar, começou a perder cavaleiros que se mudaram para as propriedades vizinhas ou simplesmente iam embora e desapareciam. Na verdade, em 1615, Haverford passou para as mãos de William Woodard. Deve ter sido mesmo o sangue ruim da corja de Rodney que estragou esse lugar. Porque William era bastardo, mas foi durante sua vida que o castelo recebeu os cuidados que ainda eram possíveis fazer com o pouco rendimento e as dívidas acumuladas. Contou Marcel que também adorava mostrar seus conhecimentos sobre os pormenores da família. Garanto que se ele fosse filho legítimo como aqueles outros, teria apenas piorado a situação. Luísa não conseguia mais trabalhar sem que Betty aparecesse para perturbá-la. Só conseguiu se livrar dela por 2 dias, quando as malditas placas chegaram. Grande coisa, pensou Luísa ao olhar a placa prateada ao lado do quadro de Rodney Woodard e família. Passou por Tilda Warrington e também a olhou com desdém. Já estava completamente contaminada pela história, como se fosse fã de uma série de livros e não admitisse que defendessem algum lugar odiado. Segundo a história, Tilda foi uma bela loira, apesar de o estilo do pintor não ser o mais detalhista, e ela estar usando aquele chapéu horroroso, um véu e o estilo de cabelo que deixava as mulheres parecendo bruxas. Em trajes ricos da moda do século XV, ela foi retratada no solar do castelo junto com outras mulheres. Luísa acabou lhe escrevendo um texto curto, dando a entender que ela não fez muita diferença para a história de Haverford, pois seu período lá foi recheado de tristezas e os dados sobre os filhos não eram concretos. Teve que incluir que ela se jogou da torre. Gostaria muito de contar sobre a traição, mas Betty provavelmente iria despedi-la aos gritos enquanto balançava a prancheta que sempre carregava. Então, simplesmente escreveu a verdade e colocou todos os dados relevantes de sua curta e triste vida. Mais à frente, Luísa admirou Josephine Warrington, tão bela e etérea nos jardins do castelo, que sua pele clara como leite praticamente confundia-se com o ambiente. Não parecia de verdade, mas era bela mesmo assim. O espaço perto delas estava disfarçado, mas o buraco era gritante. O quadro do último conde, pintado assim que ele assumiu a herança, foi vendido há séculos. Estava em alguma coleção particular e eles precisariam de uma fortuna para tentar recuperá-lo. Algo que definitivamente não tinham. Pelo menos devia estar muito mais bem conservado que os outros. Havia uma miniatura dele no livro das famílias. Não estava sozinho, era mais jovem, mas deu para imaginar um homem alto, esguio e de cabelo claro e abundante. Não fazia ideia de que cor eram seus olhos. Imaginou que pudessem ser castanhos como mel, mas talvez verdes como folhas de hortelã também combinassem. Aliás, se ele se parecesse com a mãe, eles seriam cinzentos,
Mas parece que o pai tinha olhos azuis como o mar. Era melhor Luísa voltar ao trabalho e parar de imaginar os olhos do antigo dono do castelo. Ele já parecia bem sinistro sem a contribuição dela. Meu estimado amigo e suzerano, é uma verdadeira tristeza saber que não poderá comparecer. Espero que a situação aí, perto da fronteira, tenha se estabilizado. Desejo-lhe um bom inverno. Braydon. Queridinha, eu acho que você está se envolvendo muito com seu trabalho, disse Afonso sentado no sofá vitoriano, que havia sido trazido para o castelo junto com outros móveis para os quartos. Afinal, hoje é sexta-feira, ele disse e riu. Sabia muito bem que ali isso não fazia a menor diferença. E você deve ser mais rápido que o super-homem. Nunca vi passear tanto. Tem que me contar o segredo, ela respondeu, enquanto embalava mais um conjunto de livros de contabilidade e pensava como o conde era viciado em trabalho. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer hoje, cruz credo. Estou lidando demais com mortos para o meu gosto. Você viu a quantidade de livros que chegou hoje? Eu vou morrer trabalhando. Até os ETs devem estar doando livros galácticos para cá. Ela riu e o acompanhou na saída. Foram conversando pelo corredor, que agora já estava recebendo o piso novo. Aos domingos eles podiam fazer o que quisessem, mas tinham tanto trabalho que geralmente davam uma passada em suas sessões. Luísa andou dormindo naquele sofá novo da biblioteca. Não podia acender a lareira, mas não estava tão frio assim. À noite parecia que estava em casa. Podia vagar para todos os lados enrolada em seu edredom, metida em um pijama de flanela e calçando suas pantufas velhas. Sempre ia até a cozinha, o primeiro lugar do castelo a ser completamente reformado e modernizado. Fazia chá ou chocolate quente e voltava para a sua seção. Era como se aquele cômodo tivesse se tornado sua nova casa. Gostava muito mais dali do que daquele quarto sombrio, lá no final da ala leste. É estranho não ter pensado neste local antes. Passo grande parte de meu tempo aqui, quando a situação está calma. E a visão também é bela, e as janelas bem maiores. A propósito, Lord Regis fará uma visita. Imagino que trará sua filha mais nova. Só espero que não tenha sido uma sugestão do Duque. Em sua leitura, Luísa chegou a 1423. Agora, Jordan tinha 29 anos e estava sofrendo grande pressão para se casar novamente. Mantinha-se viúvo desde a morte de Tilda, não tinha herdeiros e os tempos eram incertos demais para deixar tal patrimônio e um nome tão importante sem continuação. O Duque de Gloucester mal assumira como regente da Inglaterra e já sofria com os pais de damas casadouras, apontando para todos os malditos nobres solteiros que não colaboravam. Então ele queria que o conde se casasse e tinha muitas indicações de esposas, se ele demonstrasse algum interesse. O que mantinha Jordan livre, de certa forma, era a vantagem de viver tão longe de Londres. E após ter enviuvado, fazia de tudo para não pôr seus pés lá. Seu povo também esperava que ele escolhesse logo uma jovem para dar continuidade à linhagem de Warrington.
Todos temiam que seu lorde morresse sem deixar ninguém. Era como se pressentissem que isso não seria bom. Mas também não queriam vê-lo casando-se com uma mulher que o desgraçaria novamente. O povo tinha esperanças que, dentre essas damas que queriam tanto casar-se com ele, alguma fosse boa o suficiente para acordar seu coração. Era como diziam os trovadores que visitavam o castelo, espalhando ilusões para todo lado. O conde não poderia ser conquistado se nunca foi despertado para o amor. Mas o que chamou a atenção de Luísa foi o fato de ele estar escrevendo sobre a biblioteca onde ela estava agora. Sabia que naquela época não devia estar configurada como hoje. Talvez nem houvesse aquele monte de prateleiras, mas era o mesmo local. Ela notou que a cada dia ele escrevia mais sobre tudo à sua volta e incluía detalhes sobre sua vida. Também guardava toda a correspondência e fazia mais contas, calculando absolutamente tudo sobre a sua propriedade, talvez como um passatempo que no final estava deixando os seus cofres cada vez mais abarrotados. Jordan também mantinha correspondência constante com outros nobres, padres, estudiosos e comerciantes que não conhecia direito ou nunca sequer encontrou. Luísa sabia perfeitamente o que era isso. Chamava-se solidão. O castelo precisa de algumas restaurações. Espero que haja tempo suficiente para terminar a nova torre antes do próximo inverno. Lord Regis ainda se aproveita de mim, de minha estranha hospitalidade, e Lady Lavine é uma dama que aprecia muito travar conversas sem propósito. Toma-me tempo demais. Luísa estava lendo cada pequeno pedaço como um livro que a cativava, com capítulos pelos quais esperava ansiosamente. Mas precisava voltar, ainda estava copiando as cartas de 1421. Aliás, estava muito adiantada naquela tarefa, mas tinha caixas e mais caixas de documentos empilhados, esperando que ela parasse de acompanhar a vida de um homem que estava morto há mais de 500 anos. Era sábado de tarde, havia deixado de lado aquela mesa cheia de histórias para arrumar, pelo menos mais um século de arquivo. Só há poucos dias havia descoberto que não estava arquivando apenas documentos sobre a família. Aquela parte do museu continha documentos de outros castelos da região. Ela ignorava como eles haviam ido parar ali, afinal, houve briga judicial pela maior parte daqueles bens. Devia ter notado antes que era coisa demais para uma família só, ou seja, era muito mais trabalho do que pensava. Eram arquivos e documentos que provavelmente muitos estudiosos e curiosos estavam ansiosos para que fossem disponibilizados, mas nem a culpa por ela estar os impedindo conseguia afastá-la da história de vida do conde. Ela é parecida com Tilda em aspectos que ignorava antes. Atualmente, é mais um detalhe de todos os defeitos que encontro em tudo e todos à minha volta. Mas creio ser realista o suficiente para admitir que, na verdade, o defeito está apenas em mim. Meus campos ainda estão verdes e frutíferos e os ataques rareando. Não vejo fogo em minhas terras há semanas. Tenho podido permanecer tempo demais em meu castelo. Espero que a solidão não me permita cometer o mesmo erro. Uma semana se passou após a primeira reclamação sobre a língua solta de Lady Lavine, mas Jordan continuava escrevendo sobre isso.
A sensação de quem lia era de impotência, porque ele não podia cometer esse erro. Para falar a verdade, Fulton não lhe disse se o conde havia se casado novamente, mas, se ele não tinha herdeiros, Luísa concluiu que não. E nada naquele livro que ele emprestara dizia que houvesse. A tal Lady Lavine nunca foi citada relacionada a ele. Luísa interpretou a última frase dele e sabia que ainda dizia respeito à mulher. Entendia como ele estava se sentindo só. Até o momento não fora tão explícito, mas a frequência da escrita, os detalhes pessoais e as cartas guardadas indicavam isso. Estava exposto em cada palavra que ele escrevia com sua letra cursiva e forte. Luísa teve vontade de ir pegar o livro, talvez encontrasse Lavine na árvore de outra família, mas não o fez. Simplesmente voltou a digitar. Para o trabalho dela ainda era 1421. Mais tarde, ela foi novamente aos arquivos de 1423 para ler aqueles pedaços. Os dias seguintes ainda estavam embalados e guardados nos armários com ambiente esterilizado e em temperatura ideal. Para tentar aplacar um pouco da sensação de impotência e de quase dor pelo que ela sentia a cada vez que lia as palavras solitárias do conde, Luísa pegou a caneta que usava para anotações e escreveu uma resposta a ele em seu bloco. Era apenas algo que ela gostaria de ter escrito a ele, uma fantasia. Meu estimado suzerano, Milord deveria ir passear pelos tais campos verdes. Deixe a Lady de lado e procure um cavalo para exercitar. Seus defeitos são assim tão aparentes, que dúvida ainda pode haver? Por aqui também não há fogo há semanas. Aliás, se me permite dizer, não há nada, nem frutas. Simplesmente não cometa o mesmo erro. L.C. Luísa divertiu-se com sua resposta. Provavelmente, se dissesse isso ao seu suzerano, correria grande risco de levar uma surra. Enfiou o papel na gaveta da mesa, onde ela guardava seu material pessoal de trabalho, terminou de digitar mais um dia e foi dormir. Desta vez, na cama. Minha nossa, não cai uma tempestade como essa por aqui há anos, disse Fulton, olhando pela janela. O céu estava escuro, como se já estivesse de noite, e ainda era início da tarde. Mal haviam acabado de almoçar. Odeio tempestades, dizia Afonso, antes de sair atrás da irmã e do Sr. Fulton. Luís estava de pé à frente da última janela da biblioteca. Olhava para o lado de fora, o vento balançava tanto as árvores que parecia que iria derrubá-las. Às vezes, uma rajada vinha tão forte contra a janela que ela a escutava balançar no lugar. Foi andando de volta para sua mesa, tempestades, na verdade, não a abalavam muito. Ela passou pelas outras duas janelas, na última, as gotas de chuva começaram a ser empurradas contra o vidro. Mas apesar de todo aquele rebuliço, eram gotas leves que nem faziam barulho. As trovoadas roncavam altas e ao longe parecia que a chuva já estava caindo com toda a força. Luísa viu o céu clarear e começou a contar os segundos até escutar o som do trovão. Se lembrava bem, podia multiplicar isso por 343 e descobrir a quantos metros o raio caiu, porque a tempestade já estava em cima do castelo. Ela afastou tudo de metal, podia escutar Afonso gritando a cada trovoada, e não conseguia se concentrar com aquela ventania. Parando a vários passos da janela do meio, Luís olhou a situação do lado de fora. Na verdade, estava distraída.
Sua visão era um borrão, como se tudo lá fora fosse apenas o verde das árvores, dançando para lá e para cá enquanto o vento as desafiava. Mas era estranho, pois pela visão que tinha da janela não parecia chover. Ela piscou para clarear a vista e escutou o barulho, não parecia tão perto. Só que, sem nenhum aviso, a descarga elétrica do raio caiu bem à frente da janela, causando um estrondo ensurdecedor. Ao mesmo tempo, outra rajada violenta de vento bateu contra o castelo com tanto furor que a janela do meio foi escancarada. O susto, o raio praticamente em cima da janela e a ventania que tomou conta da biblioteca em segundos jogaram Luísa para trás. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de costas, mas não perdeu a consciência. Levantou gritando e correu para a janela. O vento varreu a sua mesa, os papéis voavam para todos os lados e ela temia que voassem para fora. Com aquele barulho e o grito que ela soltou ao cair, os outros entraram correndo. As portas haviam sido escancaradas e não havia mesmo como eles não notarem. Peg e Marcel lançaram-se contra a janela, assim como Luísa, enquanto Beth e Afonso e mais os outros empregados que estavam presos no castelo pulavam e se jogavam no chão para salvar as folhas. Eles fecharam a janela e desceram o trinco. Não sabiam como ele se soltara da pedra. 2 homens vieram correndo com vigas de madeira, exatamente da largura das janelas. Elas estiveram ali antes que o castelo fosse reaberto. Prenderam nas 3 para garantir que não fosse abrir. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Luísa pegou as folhas, ainda estava com as luvas e tocava em todas com cuidado, temendo que houvessem se danificado irreversivelmente. O que foi que você fez? Beth gritou completamente alterada ao ver tudo jogado pelo chão. O vento foi tão forte que várias caixas tombaram. Luísa estava atordoada. O barulho do raio ainda zunia nos seus ouvidos e o susto mantinha seu coração completamente fora de compasso. Mas ela apenas catava tudo e levava para a mesa enquanto os olhos vasculhavam o cômodo. Marcel estava colado à janela, ignorando o perigo, tentava ver se havia alguma folha perdida do lado de fora, mas mesmo que houvesse, seria inútil. O vento já teria carregado e assim que eles trancaram a janela novamente, a chuva despencou com força como uma represa, rompendo as comportas que a prendiam indevidamente. Acho que está tudo aqui. Luísa murmurou, sua garganta estava seca. Parecia estar engolindo uma massa arenosa e não saliva. Por que você abriu a janela? Beth já havia gritado isso 3 vezes, mas Luísa só escutou agora. O quê? Eu não abri nada, ela respondeu atordoada pela acusação inesperada. Sua garota idiota, você sabe quanto vale tudo o que tem aqui? Mais do que você conseguiria estipular em uma vida de contas. Beth tornou a gritar. Eu não abri a janela. Eu não estou louca. Reagiu Luísa, tentando que sua voz soasse mais alto, apesar da garganta não estar ajudando. Você é uma irresponsável. Nunca viu uma tempestade? Se algum dano foi causado, você vai ter que arranjar um jeito de pagar. Beth continuava a toda, com uma veia saltando perigosamente em sua testa. Pagar como, mulher? Nenhum dinheiro recupera nada que tem aqui. E pare de gritar, disse Marcel, num tom calmo demais para competir com os gritos de Beth. Cale a boca. Beth gritou surda aos que os outros diziam. Eu sabia que não ia dar certo contratar esses moleques, mal saídos da faculdade. Como é que você foi abrir essa janela, sua incompetente? Não basta ser lenta, também é louca. Ela continuava, seus olhos cravados em Luísa, a veia em sua testa ficando mais assustadora e seu pescoço vermelho como o de um peru.
Você que é louca, está gritando como uma histérica. Eu não abri a droga da janela. Respondeu Luísa, começando a recuperar sua voz. Mas sua mente não conseguia sair dos papéis. Não queria discutir com Beth, queria revisar tudo. Beth gritou de raiva completamente descontrolada. Você não tem ideia do que é tudo isso aqui, ela gritava. Ela não pode ter aberto e você sabe disso, disse Marcel, que ainda tentava bancar o calmo da situação. Afonso cansou dos gritos histéricos, marchou em direção a Beth e deu 2 tapas na cara dela, um para cada lado. Cala a boca, Mocreia, você está histérica. Ele ficou olhando-a, esperando fazer efeito. Beth arregalou os olhos e o susto dos tapas fez com que ela ficasse quieta. Respirou fundo e engoliu a saliva. Fitou Luísa, que estava ainda mais atordoada por Afonso ter literalmente metido a mão na cara da própria chefe. Só que os outros agora estavam usando todo o seu autocontrole para não se dobrar de gargalhar. Eu não abri a janela, Luísa repetiu, mas falava com Marcel como se precisasse se explicar a ele, não a Beth. Eu estava longe, caí de costas ali, apontou o lugar. Ah, é? Perguntou Beth, agora estava falando em seu tom normal, ou seja, azedo. Então, como é que você me explica o fato de esse castelo ter enfrentado inúmeras tempestades e essa janela nunca ter aberto, hein? Como você sabe que... começou Luísa. Um dos fatos mais conhecidos da história desse castelo é que em 1419 um raio atingiu essa parede, bem em cima da janela, e inexplicavelmente ela nunca mais abriu. Até os vidros novos foram colocados com ela fechada, assim como a restauração da parede, exatamente para preservar a história. Então você chega e dá um jeito de desfazer séculos de história. Trate de descobrir se está tudo aí e me faça um relatório completo para hoje. Ela foi saindo, fingindo que não havia dado um ataque à frente de todos os empregados do castelo. Luísa ficou olhando para o nada, só agora sentindo a dor de ter sido jogada no chão, e enfim seu coração se recuperava do susto. Sentiu um toque leve em seu ombro. Eu sei que você não abriu, disse Marcel tentando confortá-la. Um dos rapazes da manutenção foi até as portas e espiou. Ele tornou a fechá-las e só então todo mundo ali dentro caiu na gargalhada, lembrando-se da cena de Afonso, enfiando a mão com vontade na cara da general e a feição assustada que ela fez depois. Aquela mulher é desequilibrada. Ela quer te desmerecer, mas para ela achar que você conseguiu abrir uma janela que está fechada há séculos, então é para acreditar que você é a mamãe natureza em pessoa. Me dá um autógrafo, baby. Sempre fui seu fã, disse Afonso, revirando os olhos e contribuindo para a risadaria. Depois de se recuperarem dos minutos de gargalhada, os outros foram saindo. Marcel foi checar as outras janelas junto com os rapazes da manutenção. E Afonso foi jogar xadrez com a irmã. Luísa juntou tudo e tornou a separar como estava antes, sorte que na mesa havia apenas o lote que ela esteve trabalhando ontem e retomara hoje cedo. Ela sentiu até vontade de chorar, só por pensar que um dos valiosos escritos do conde pudesse estar perdido. No meio das cartas, ela encontrou uma fora de ordem. Organizada como era, havia registrado no computador
todos os dias desde o primeiro ao último ano que estava arquivando. Separou uma parte para o conde e marcava lá quantas cartas e anotações ele fizera por dia. Aquela estava sobrando. Luísa olhou a data, podia estar trabalhando prioritariamente com o material escrito por Jordan, mas já checara outras caixas e sabia que tudo daquela data e feito por ele estava com ela. Então, de onde saíra aquela carta? Minha estimada Lady, com todo respeito, não a conheço o suficiente para lhe enviar minhas anotações pessoais. Em todo caso, agradeço a preocupação. Se me disser de onde enviou esta missiva, posso mandar entregar-lhe algumas frutas, como sinal de cortesia. E eu não cometo o mesmo erro 2 vezes. J.D. Warrington. Luísa arregalou os olhos e sua respiração falhou.